Tá com dificuldade de encaixar uma leitura mais longa aí na sua rotina? Vem comigo que hoje eu vou te falar um pouco sobre os contos, algo que eu acho que pode ser bem mais tranquilo aí da gente ter no dia a dia. Vamos lá? Os contos fazem parte da nossa vida desde que a gente entende e escuta a história. Muito antes até deles serem escritos, eles eram passados, falados, estavam na linguagem oral das pessoas. E o que diferencia então um conto de uma narrativa mais longa, de um romance, de uma novela? Para além do tamanho, né, normalmente são histórias bem mais reduzidas, os contos eles têm um conflito único. O que isso quer dizer, na verdade? É que a gente tem menos personagens e menos complexidade mesmo de história. Para fazer um comparativo mais claro, sabe a diferença de Game of Thrones, que é aquela série que tem um monte de personagem, um monte de conflito envolvendo, e uma série como Black Mirror, por exemplo, que é uma série que tem capítulos específicos sobre um conflito? Mais ou menos essa a diferença entre grandes romances e contos. Claro que de uma forma bem exagerada aqui para vocês. Bom, mas por que eu gosto tanto e que eu acho que isso encaixa tanto na minha rotina? Na verdade, eu tenho uma paixãozinha pelos romances, vocês já sabem disso, mas os contos, eles se encaixam muito bem quando a vida tá meio atrapalhada, sabe? Aquele momento que você só tem ali aqueles 5 minutinhos no metrô para ler, no transporte, enfim, aquela coisa que você tem um tempo muito picadinho para fazer as coisas. Nesse sentido, eu acho que os contos são maravilhosos, porque você consegue dar um começo, meio e fim, né, dentro de uma narrativa e não fica com aquela necessidade de ficar lendo e lendo, que às vezes os romances dão pra gente, né? Então, acho que dentro desse contexto eles se encaixam super bem. E tem uma segunda coisa que eu gosto muito, particularmente também de fazer, que eu tô me encontrando ainda, é ler não ficção junto com os contos. Por quê? A não ficção, pra mim, eu já falei isso pra vocês, ela é um pouquinho mais pesada, né? Eu preciso de mais tempo, eu preciso de uma leitura mais lenta mesmo, e tudo certo, né? Ela ser mais lenta. E aí os contos, eles me dão aquele refresco de ficção que às vezes eu preciso pra me dar um fôlego de continuar lendo. Eu não sou uma pessoa que gosta de ler mais de um livro ao mesmo tempo, assim, isso não faz muito parte da minha rotina, mas essa combinação tem dado certo aqui pra mim, então vim aqui também compartilhar com vocês. E um livro, né? O que é um livro de contos? O que une esses contos, né? Eu vou usar de novo o exemplo aqui da série Black Mirror, que acho que muita gente conhece. É uma série que tem como fio condutor, assim, entre os capítulos, uma questão de tecnologia, né? De uma ficção científica de como seria a vida se algum evento acontecesse, né? Algum evento científico acontecesse. E é interessante isso porque esse é o fio condutor, mas cada episódio é independente, né? Então é assim que funcionam normalmente os livros de conto. Outro exemplo de série também que eu gosto bastante é a Modern Love, que tem essa mesma perspectiva. São várias histórias de amor, então o fio, né, o grande guarda-chuva da série, na verdade, são histórias de amor, e eles vão contando sobre diferentes formas e perspectivas, e são histórias diferentes, personagens diferentes, conflitos diferentes, mas condensados, cada episódio aí é um conflito. Bom, mas agora, chega de falar de série. Se você tá aqui e gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui, dá aquele like e bora lá que eu vou dar dica de livro. Começando com o livro que eu gosto bastante, é O Som do Tapa, da Carla Gerson. Qual que é o grande guarda-chuva aqui desse livro, né? O que conecta esses contos? Esses contos falam dos incômodos da vida de uma mulher, de fatos, eventos que acontecem sob essa perspectiva feminina. E é isso aqui é uma coisa interessante, né? Nem sempre esse grande guarda-chuva que a gente tem nos livros de conto, ele é tão claro. Eu até gosto um pouco dessa brincadeira, sabe? De ficar tentando entender qual que é o fio que une. Às vezes eu não encontro esse fio, não sei se ele sempre existe, mas eu sempre busco, né? Qual que é a coerência ali dentro daquele livro, por que o autor escolheu contar essas histórias especificamente, o que ele queria passar. Nesse caso aqui de Carla Gerson, ela fala, né, bastante sobre essa questão do feminino e as várias faces do feminino, os vários conflitos do feminino, né, várias formas de ser mulher e quais os conflitos que estão intrínsecos a isso. Então, essa é a primeira recomendação. Esse livro é o primeiro livro da Carla, ela lançou um segundo, que é um livro de poesia, eu ainda não tive a oportunidade de ler. A gente tem 28 contos, então, no Som do Tapa. O segundo livro que eu quero trazer aqui pra vocês, O Sol na Cabeça. Esse livro do Giovanni Martins, que é um autor bastante reconhecido na literatura nacional, inclusive internacionalmente, é um autor que veio da periferia carioca e esse é o fio, né? Esse é o guarda-chuva que une aqui esse livro. Então são várias histórias de periferias diferentes, né? Ou várias histórias, várias vivências de periferia que atravessam aqui esse livro do Giovanni. Giovanni que publicou agora um romance, o Via Ápia, em 2022, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas O Sol na Cabeça é um livro de 2018
que fez aí bastante sucesso, né? Deu bastante barulho, já foi publicado pela Companhia das Letras, né? Uma editora super grande aqui no Brasil. E então, Sol na Cabeça, ele traz essas diferentes periferias. E eu acho que essa escolha, especificamente para esse tema, e aí falando de uma pessoa não periférica, né? Lugar de uma pessoa não periférica, para mim foi muito interessante. Como se eu fizesse um voo de helicóptero, né? Por esse tema, vamos dizer assim, né? Então eu tenho essa visão mais ampla de quais facetas que eu posso encontrar dentro dessas pessoas periféricas, né? Que aqui é uma visão dele, né? Do autor, trazendo uma questão de como ele vê, né? Passa pelo autor, não tem como não passar, mas com certeza é um autor que tem muito mais autoridade para escrever e para falar sobre isso do que eu, que tô do outro lado nessa conversa. Então, eu achei super interessante, eu achei a escolha de ser um livro de contos também muito bacana por esse sentido aqui no Sol na Cabeça. Terceiro livro, esse é um livro até maior, assim, é difícil um livro de conto, normalmente ele é mais fininho, né? O Quem Tá Vivo Levanta a Mão. Eu confesso que eu ainda tô no finalzinho dele, então eu ainda tenho alguns contos para ler, mas eu fiquei completamente encantada com a escrita da Maria Fernanda Elias Maglio. Esse é um livro publicado pela Patois, tá? Essa é uma autora premiada que eu confesso que eu não conhecia, conheci bastante sem querer, assim, fuçando no catálogo da Patois, que é uma editora que eu acompanho também bastante o trabalho. Eu achei incrível esse livro, a forma como ela escreve, a forma como ela coloca as coisas, muito no detalhe, assim, são vidas muito diferentes aqui, contos muito diferentes. Eu tô arrebatada por esse livro, vou trazer uma resenha específica dele aqui em breve, mas eu já deixo aí como recomendação, ele tem sido o meu refresco aí pro meu momento de não ficção, né? Então eu tô entrelaçando ele aqui com outro livro que é um pouco mais pesado, né? Nesse sentido mais denso de informação, e tem sido uma experiência maravilhosa. E por último, Você Não Vai Dizer Nada, não tô com ele físico aqui, mas vou deixar a capinha dele aqui pra vocês, da Júlia Kodo. Esse foi um livro bastante marcante pra mim dentro desse gênero de contos. É um livro muito sutil, assim, que na minha percepção, o grande guarda-chuva, né? O grande fio narrativo dele é sobre os silêncios, né? Sobre as coisas não ditas, um pouco dessa brincadeira. Não é uma coisa clara, ou pelo menos pra mim não ficou super claro, mas alguns contos, faz bastante tempo até que eu li, assim, mais de um ano talvez que eu tenha lido, e alguns contos ainda reverberam, algumas imagens ainda reverberam na minha cabeça, e eu acho que isso é super bacana, então também um livro aí que eu recomendo pra vocês. Então, gente, é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, comentem aqui, deem like em comentário, compartilhem com as pessoas, ajuda o canal a crescer, beleza? Um beijo e até o próximo!